Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, queridos roraimenses do meu estado. Chega um momento, em qualquer profissão, e não seria diferente neste Senado Federal, que entra em cena o fiscalizador. Afinal, este é o nosso papel constitucional. Para isso, fomos eleitos. Não quero constranger ninguém. Tenho o maior respeito e consideração aos colegas. Mas chega um momento em que temos que dizer para os colegas que estão equivocados. No caso em que vou falar, erraram feio. Erraram feio. Acredito que a atuação fiscalizadora do parlamento o salvará da própria descrença. Primeiro ponto. Esta semana, 42 senadores e senadoras, aos quais tenho muito respeito, votaram em favor do senador Romero Jucá continuar na segunda vice-presidência desta casa. A eleição dele não me traria a essa tribuna não fosse pela ficha corrida de crimes de corrupção hoje denunciado e citado na justiça brasileira. O que me causa estranheza é que todos nós e todos que votaram nele sabemos da ficha corrida dele junto à justiça brasileira. E não me digam que foi falta de divulgação pela imprensa ou dos meus pronunciamentos. Vocês já perceberam que o nome do senador Romero Jucá aparece em todas as eleições premiadas? Eu pergunto aos 42 colegas, será que todos esses delatores estão errados? Será que são todos eles estão mentindo? O Supremo Tribunal abriu 8 inquéritos contra o senador Romero Jucá. Será que o Supremo Tribunal Federal, tal qual os delatores, errou 8 vezes contra o senador Romero Jucá? Será que os ministros do Supremo Tribunal são tão injustos ou incompetentes em acusar 8 vezes o mesmo inocente, a mesma pessoa inocente? Caros colegas senadores e senadoras, há 20 anos conheço Romero Jucá. Chegou no meu estado levando na mala denúncia da corrupção da FUNAI. De lá, só acumulou. Chegou pobre e é dono de um império de comunicação, minério, terras, latifundiário e etc. Fora as inúmeras denúncias a nível nacional. Portanto, conheço profundamente. Moro na mesma cidade. Aliás, ele não mora, eu moro no estado. Ele visita, pega lá o mandato e vem para cá. Só uma diferença. Eu ando de dia, sem nenhum segurança e sem nenhum motorista. Ele tem que andar na sombra da noite, cheio de segurança e cheio de motorista, para se proteger das irregularidades e do nome que ele é conhecido no nosso estado. Sei que o voto é livre e soberano e que o poder de escolha não pode sofrer nenhuma interferência. Mas confessem para seus corações, senadores, vocês estão confortáveis tendo no mandato desta casa uma pessoa sabidamente denunciada em corrupção? Segundo ponto, quando vocês estavam em campanha, assim como eu, escrevemos nos nossos panfletos de campanha que lutaríamos pela educação, saúde, segurança e contra a corrupção. Mas quem votou no senador Romero Jucá não estaria se contradizendo? Não estaria quebrando uma promessa de campanha? O que estão dizendo os seus eleitores sobre este voto? O que estão dizendo os nossos eleitores sobre esta casa? Vejam bem, o senador Jucá foi nomeado ministro, mas correu do Ministério do Planejamento, tantas foram as denúncias contra ele. Embora ele diga que saiu do Ministério não pela questão do Lava Jato, e que não é nenhum demérito ser investigado. E o que é demérito? É não ser investigado? Então, quer dizer, eu que não sou investigado,
eu tenho demérito. Quem é investigado é que tem demérito. Mudar o paradigma do país. É esse o paradigma para o jovem? O jovem brasileiro hoje, senador Renan Calheiros, Vossa Excelência é o presidente do Senado e não o dono do Senado. Vossa Excelência reconduziu o senador Romero Jucá rasgando o regimento dessa casa. E, mais uma vez, eu entrei no Supremo Tribunal Federal para fazer essa correção. Eu e mais 4 senadores. Ora, se ele não serve para ser ministro, serve para ser dirigente no Senado? Com que atributos morais ele comandará todos nós? Estou falando do segundo vice-presidente desta casa, não de um cargo qualquer. Quem de nós aqui tem um habeas corpus preventivo? Eu não tenho. José Medeiros não tem, mas ele tem. Vejo que tem aqui um habeas corpus preventivo que entraram em Petrol no Supremo Tribunal Federal, caso fosse preso, por conta das denúncias. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Prezados colegas, não me levem a mal, mas temos que refletir para qual caminho queremos dar a este país. Um país limpo ou um país sujo? Como queremos ser lembrados quando saímos daqui? Como um senador que lutou contra a corrupção ou um senador que fez do Senado um escudo a favor da corrupção? É inacreditável que, no artigo 57, parágrafo 4º, cada uma das casas, olha o que diz a Constituição, cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da respectiva mesa, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediata subsequente. Ora, como esse Senado reconduz? Ele renunciou. O regimento da casa diz que se você assume um ministério, uma prefeitura ou uma secretaria, você renuncia a um cargo na mesa. Ou vai ter uma eleição subsequente. E essa casa o conduz? Mas isso é uma completa desmoralização para o Senado. O Executivo, nem o Executivo o aceitou como ministro. Como é que o Legislativo o aceita como segundo presidente desta casa? Um completo desrespeito à população brasileira. Um soco no estômago dos homens e mulheres honestas desse país. Um exemplo deprimente para a juventude brasileira de hoje. O Brasil deverá estar de luto por essa aberração, essa recondução que foi feita no Senado. Mas não para por aí. Não para por aí. O senador Renan criou uma comissão especial para a regulamentação da Constituição brasileira. Quem é o presidente? Romero Jucá, com 8 inquéritos no Supremo Tribunal. Não é advogado, é economista, foi corrido do Ministério do Planejamento, vai mexer na nossa Constituição. Aqui nessa casa, daqui a pouco, só comanda as comissões especiais aqueles que estão mais denunciados em corrupção. Olha o modelo que o Senado brasileiro está criando para a nossa juventude. É um absurdo. Tanto bons nomes limpos, até na própria comissão. Aloysio, Ana Amélia, Jorge Viana, Randolph, Simone Tebet, está aí. Não, tem que ser o Romero. Será, senador Renan, se essa comissão que vai barrar, olha só, por exemplo, se essa passar o que está previsto nessa reforma, uma delação daquela do Machado não existe mais. Não pode mais usar algema. Vai punir algumas autoridades, Polícia Federal, Estadual e Municipal.
Será? Se estão fazendo arranjo no Senado para parar, já começando a própria Operação Lava Jato e outras? Claro, se for só esse o objetivo, senador Renan, você escolheu o nome certo. Quem está para ser preso? Romero Jucá. Parabéns, senador Renan. E o Brasil está chorando. Obrigado, senhor presidente.